A decisão do Campeonato Pernambucano na próxima quarta-feira na Ilha do Retiro. Vamos então a parcial de ingressos vendidos. Alô Moisés, aquele abraço. Alô Vibrante, boa noite para você, para o Maílson. O Sport divulgou, a segunda parcial, porque a primeira divulgação foi no sábado. Ali já tinham 13 mil ingressos vendidos. E hoje o Sport divulgou a parcial com 18 mil ingressos vendidos de forma antecipada para esse confronto da final que acontece na quarta-feira, Vibrante. O Sport tem a vantagem, venceu o primeiro jogo pelo placar de 3-2. Um empate dá o tricampeonato estadual ao Leão da Praça da Bandeira, mas a presença de público, o Sport com essa segunda parcial, a gente já tem o maior público do ano do Sport já confirmado para quarta-feira. A tendência é que caso o Sport divulgue mais uma parcial, é que essa quantidade esteja maior. Mas o Sport está se preparando, a reapresentação aconteceu hoje, Vibrante, no CT, sem a presença da imprensa, e aí o técnico Pepa já sabe, Vibrante, que não vai poder contar com o Igor Cariús. O atleta deu aquele susto na reta final do jogo contra o São Paulo, e aí terá que seguir o protocolo da CBF, de concussão. Então, ele não pode jogar porque é um processo de 5 dias afastado ali dos gramados. Então, o Pepa já sabe que não vai poder contar com o Igor Cariús para esse confronto. Aí é que tá, porque ele não pode contar com o lateral esquerdo. E o Dalbert teve uma lesão na panturrilha direita e segue sendo uma interrogação, na realidade, para o jogo de quarta, Vibrante. Certo. O Moisés, agora, eu ainda escutei de torcedores hoje a dúvida, eu não tenho dúvida não, pelo menos na minha cabeça não, de ter a força máxima ou não na quarta-feira com o Retrô. Eu disse, espera aí, velho, não é possível que Pepa não bote a força máxima. Será que tem algum risco de ele poupar alguém de uma final de campeonato, Moisés? Tem não, Vibrante. Tem não, né? Tem não. Pelo que eu tenho de informação, até porque é uma final e o Sport sabe do risco, Vibrante? O Sport tomou 2 gols em 6 minutos contra o Retrô. Então o Sport não pode dar um mole daquele que deu no segundo tempo. E vai com força máxima. Claro que o torcedor está naquela pensando já no jogo contra o Palmeiras, que acontece no sábado. No domingo. Mas o próprio Pepa falou sobre isso. É força máxima, é uma final, e o Sport quer ser tricampeão pernambucano. Então vai com força máxima. Ele não vai poder contar com o Igor Cariús. A tendência, pelo menos é isso que é aguardado, o retorno ali do Titi Ortiz, do Atense, para esse jogo. O Paciência, com a lesão muscular no quadril, segue sendo uma interrogação, mas o que ele tiver à disposição, ele vai com força máxima para esse jogo da final contra o Retrô. O Sport tem a vantagem, Vibrante, de 1 gol. Então, veja, o Retrô fez 2 gols em 6 minutos. Então, não tem para que poupar, até porque o Campeonato Brasileiro iniciou agora. Claro que vai ter a estreia em casa, expectativa dependendo principalmente do resultado, mas creio que independentemente do resultado, o público vai ser muito satisfatório no domingo, mas é uma final, é contra o Retrô. O Sport não quer dar bobeira de perder esse título, principalmente em casa, Vibrante? Então, força máxima para esse jogo de quarta. Pois é, também não passou hora nenhuma na minha cabeça não, a não ser, Maílson, também no meu pensamento, voltar ao 4-3-3 nessa final, porque ele povoou muito o meio para jogar com São Paulo, a explicação óbvia, Jogou contra um time melhor, acima, tecnicamente e tal. Não dá pra bater de frente. Eu acho que na Série A o esquema ideal é você ter um 4-4-2 bem definido, Sobretudo, você vai jogar aberto contra Flamengo, Palmeiras e outras equipes. Então, acho que a maneira mais precavida, a primeira coisa que um time como o Sport, que está voltando à Série A, precisa na competição é não tomar gols. A segunda coisa é buscar marcar o gol. Mas primeiro o Sport precisa não tomar gol. Não tomando gol, não vai perder o jogo. E aí vai arriscar nos devidos contra-ataques o gol. Agora, para esse jogo contra o Retrô,
eu acho que pode ser uma alternativa você voltar a ter 2 jogadores nas pontas, né? De repente com um centroavante mais bem definido. E aí dá para você imaginar uma possibilidade de voltar a ter um 4-3-3. Mas creio que para a primeira divisão, assim, a formatação mais segura, a formatação que você consiga ter uma consistência melhor, ela vai te ajudar a buscar os espaços e tentar vencer o jogo de maneira simples, mas trazer os 3 pontos. Bom, então, Moisés, vamos tentar arriscar um esporte para a final, é possível? Vibrante. Kaique França, Hereda. Vamos começar pela zaga. Kaique França, João Silva, Chico, Hereda e mais esse lateral esquerdo que pode ser o Dalbert. Pode ser o Rafinha. Pode ser o Dalbert se ele se recuperar a tempo, né? A lesão é muscular, é? É uma lesão na panturrilha. Então, veja, é uma lesão um pouco mais complicada de recuperação, né? Não é de uma hora para outra que você vai conseguir se recuperar. Ô Moisés, o Hereda tá ok também? Ele saiu do jogo meio que puxando um pouco da perna, tá tranquilo? Tá sim, foi cãibra, né? Foi cãibra só, né? Mesmo. Cãibra, tá. Mas... Menos mal, né? Acho que o torcedor faz um ufa, porque ele fez um grande jogo contra o São Paulo. Mas a dor de cabeça do Pepa, acredito eu, é o lado esquerdo, tá? Porque, veja, tem o Rafinha, que é um jogador da base, fez 3 jogos nessa temporada, né, no começo ali do campeonato estadual. Então, um atleta de 18 anos, que pode ser utilizado nessa lateral esquerda, ou até mesmo ele improvisar, né? E aí ele pode mexer no ataque, ou pode mexer para improvisar na defesa. Quem seria da defesa para fazer o lado esquerdo hoje do Sport? O Chico seria esse lateral esquerdo. Pode ser o Chico. Ou pode ser o Barleta, que jogou ali 45 minutos nessa posição contra o Altos. Pode utilizar também o Barleta nesse lado esquerdo. Caso, tá, gente? Deixa bem claro. Se o Dalbert não tiver condições para ir para a partida contra o Retrô. Amanhã tem mais um treino. Claro que o Sport é um treino fechado, o Sport não vai divulgar se o atleta treinou sim ou não. Mas a tendência é que, caso o Dalbert não vá para a partida, é o Chico ou o Barleta. Ou até mesmo ele confiar, passar segurança para o atleta, o jovem jogador, e escalar o Rafinha nesse lado esquerdo. O meio-campo, Vibrante, creio que ele não vai fazer nenhuma mudança. Creio que ele vai montar um esquema com o Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima. E nesse ataque, tendo ali, caso o Barleta seja esse lateral esquerdo, pode ter ali naquele lado ali o Romarinho, Lobato e o Pablo sendo esse jogador referência, porque o Paciência também ainda é uma interrogação. Ele tá ali tá com tratamento, né? Fazendo um tratamento muscular no quadril direito, Vibrante. Ó, eu acho o Barleta muito bom jogador. Eu até escutava algumas pessoas indagarem se ele seria jogador para a primeira divisão e tal. Nunca duvidei disso, não. É muito bom jogador. No ataque, não inventa Barleta de lateral esquerdo. Foi um horror aqueles 45 minutos que ele jogou contra o Altos. Pelo amor de Deus, ele é muito franzino para jogar ali, não tem cacuete nenhum para jogar na lateral esquerda. Então, tem que sair, eu já tiro por completo. No máximo, um ala esquerdo num 3-5-2. Num 3, tudo bem. Aí vai. Aí ainda vai, porque ele vai ser muito mais ofensivo. Mas com o Altos não foi, né? Ele foi lateral. Ele foi lateral. Eu digo o seguinte, viu, Maílson? O Moisés trouxe umas opções aí. Barleta, eu risco do papel rápido. Chico mesmo. Ou eu pensei em um lateral direito e para esquerda. De plástico na esquerda. Porque aí o cara conhece o que é corredor, pelo menos, né? O que é jogar na faixa do campo. Eu creio, Vibrante, uma das minhas preocupações em relação ao Sport hoje é no substituto da lateral direita, do Hereda. Porque você observa que o Matheus Alexandre, o Hereda jogou o tempo todo e o Ferreirinha não se fez contra o São Paulo, em cima do Hereda. Quando o Matheus Alexandre entra no jogo, o Ferreirinha começa a incomodar. O Matheus Alexandre já deu demonstrações contra o Santa Cruz, no clássico que o Santa Cruz venceu, e deu demonstração mais uma vez, e agora um jogo de primeira divisão, de que defensivamente ele é muito vulnerável.
e o Di Plácido não conseguiu se firmar na lateral direita. Então o Sport tem aquele que seria a terceira opção, o menos badalado, né, que é o Hereda, hoje é o seu lateral número 1 e sem discussão. Então, acho que o Di Plácido na direita, eu preferia o Chico. Acho que é um jogador que já demonstra que consegue sair bem jogando, é defensivamente mais seguro também, né? Um jogador que defensivamente ele é muito mais seguro. Então, se tivesse que eu improvisar ali, não seria para mim o Barleta e não seria um outro lateral direito. Mas como o Chico já é canhoto, isso ajudaria muito. O Sport perde ofensivamente, mas pode ter o Barleta naquele setor esquerdo sendo o atacante ofensivo do Sport. E aí ele é velocista, ele pode contribuir muito para o Sport no lado esquerdo, aquilo que não vai ter um lateral esquerdo, um lateral de ofício, um jogador da posição. Mas me preocupa muito se o Sport perder também o Hereda, porque ele é um jogador que acho que o Sport não tem no Di Plácido e também não tem no Matheus Alexandre como substitutos dele hoje. O menos badalado hoje tem sido o número 1 na lateral direita. Inclusive, por mim, quando o Hereda foi contratado, eu ficava imaginando, rapaz, o Sport contratou o Hereda disputou aí a Série B com o CRB, mas o Sport pode ter outras opções no mercado? Não. O Sport teve outras opções, contratou o Matheus Alexandre e até agora tem sido um tiro muito errado. Tiro de 9 milhões. De 9 milhões de reais. 9 milhões de reais. E veja, quanto custou o Hereda e quanto custou o Matheus Alexandre para que o Hereda esteja resolvendo. E o Matheus Alexandre, ele parece que ele se perde nas pernas dele, né? Ele corre e parece que ele se perde ali. Defensivamente, ele ainda tem se mostrado muito vulnerável. Talvez minutagem, talvez tempo, dê a ele uma condição. Mas será que essa minutagem se consegue na primeira divisão? Só um detalhe, amanhã o último treino, né? Isso, amanhã o Sport ainda não divulgou o horário, mas acredito que seja tarde. O último treino deve ser fechado, vai continuar sendo fechado, sem a presença da imprensa, porque na quarta-feira tem essa decisão pelo Campeonato Pernambucano. Vibrante. Jogo dificílimo, o jogo da quarta-feira, viu? Sim. Não dá pra apostar final. Se for pra pênalti, eu sou mais um retrô. Porque o goleiro pega. Kaique França não pega. Aí você também já tá lascando tudo. Contar que o cara vai estar todo por cima do gol é demais, né? Peraí, rapaz.